Bem, suponho que vocês tenham assistido a esse vídeo introdutório sobre convolução. Aqui procuramos motivar o que é a convolução. E nesse vídeo vimos que a convolução é a operação matemática que um sistema linear invariante no tempo realiza com a entrada para produzir a saída. Então nós, neste vídeo, queremos chegar à definição da convolução, do somatório de convolução, porque faremos isso para o caso discreto neste vídeo, deixando o caso de tempo contínuo para o vídeo posterior. Então começamos decompondo um sinal discreto, hipotético, indicado aqui, o h de n, ou x de n. Então aqui temos três valores, nós imaginamos que ele pode vir do menos infinito e eventualmente ir para o mais infinito. Aqui temos esses três valores. Esse primeiro é o valor do sinal x no instante zero, e vemos que ele é 1. Este é o valor que o sinal x tem no instante 1, e vemos que esse valor é menos 1. E esse meio é o valor de x no instante 2. Okay? Muito bem, mas esses são apenas os valores. O sinal são valores ao longo do eixo de tempo discreto n. Então vamos distribuir esses valores ao longo do tempo n. Isso está aqui à direita. Então vamos isolar o primeiro elemento, esse daqui. Vemos que ele nada mais é do que o próprio impulso unitário. Esse segundo elemento é o impulso unitário deslocado de 1 para a direita e com sinal negativo. E o terceiro elemento é o impulso unitário deslocado para a direita de duas posições com peso meio. Portanto, o sinal todo, nesses três elementos, até vou colocar os pontinhos aqui indicando que pode ter coisa antes e pode ter coisa depois, são o impulso unitário deslocado de 1 com sinal trocado, o impulso unitário deslocado de 2 com peso meio. Agora, se vocês observarem, o peso aqui é 1, o peso aqui é menos 1 e o peso aqui é meio. São precisamente esses valores aqui, ó, 1, menos 1 e meio. Portanto, esse sinal pode ser escrito assim, ó, o peso 1, quem que é o peso 1? É o x no instante zero, delta de n, mais o x no instante 1, que é menos 1, delta de n menos 1, aqui o valor de x no instante 2, que é meio, delta de n menos 2, e assim sucessivamente. Portanto, uma expressão fechada, geral, para um sinal discreto x de n, pode ser escrito assim, é um somatório que eventualmente pode ser infinito, ou seja, de menos infinito a infinito, de xj vezes o impulso, deixa eu trocar esse delta, o impulso n menos j. Observe que n é o tempo de interesse e j é o atraso que aparecerá logo em seguida. Então, essa expressão é uma expressão que utilizaremos ao longo de todo este vídeo. Okay? Então, é importante que vocês entendam de onde ele surgiu. Então, o nosso cenário nessa transparência, nessa imagem, é de um sistema linear que será descrito na forma de uma resposta ao impulso hj de n, em que j indica o instante em que o impulso chega ao sistema. Imaginamos que ele receba uma entrada genérica qualquer x de n, que acabamos de ver, podemos escrever dessa maneira, e que faremos o exemplo utilizando o mesmo sinal da transparência anterior. E queremos nos perguntar qual que é a saída produzida por esse sistema em termos dessa resposta e desse sinal. Muito bem, pode parecer um problema complicado, mas se lembrarmos que o sistema é linear e que o sistema linear atende ao princípio da superposição, lançaremos mão desse princípio da superposição para escrevermos a expressão, e a expressão que nos perguntávamos qual seria, já está aqui. Agora vejamos como é que chegamos a ela.
Então, o princípio da superposição começa dizendo assim: vamos pegar a entrada e vamos decompô-la, né, em elementos simples. Vamos ver qual que é a resposta do sistema para cada uma das entradas individual. E aí a saída será uma combinação linear das respectivas saídas, sendo que a combinação linear é a mesma combinação linear necessária para compor a entrada original. Então, vejamos como que isso funciona. Tomamos o sistema e vamos considerar assim: o sistema ele é caracterizado pela resposta ao impulso no instante zero. Então, essa caixinha aqui diz respeito a n igual a zero. Então, em n igual a zero chega o impulso e sua resposta, por definição, é o próprio h0 de n. Observe que a entrada efetivamente foi o impulso unitário, então o peso, inclusive, é 1. No instante seguinte, no caso aqui n igual a 1, então o impulso chega no instante 1. Se o impulso unitário chegar no instante 1, a saída, por definição, é h1 de n. Idem para o caso 2. Agora, observe que o que chega efetivamente no instante 1 é este elemento, que é o impulso unitário no instante 1, só que com peso menos 1. E aqui temos o impulso unitário no instante 2 com peso meio. Então, para compormos esse sinal de entrada, utilizando esses elementos, precisamos levar em conta essas ponderações aqui, que nada mais são do que os valores de x nos instantes 0, 1 e 2. Aliás, isso é o que está nesta expressão. Essa expressão diz que o sinal x de n é uma combinação linear de impulsos unitários deslocados no tempo com essas ponderações. Portanto, o princípio da superposição diz que a saída serão as respectivas respostas a estas entradas, que acabamos de ver, podem ser escritas como o HJ de n, H0, H1, H2, etc., HJ, ponderadas da mesma maneira com que as respectivas entradas foram ponderadas. Então, o princípio da superposição nos gera este resultado importantíssimo para definirmos a convolução que faremos logo a seguir. Precisamos dar um passo a mais. Então, observe que essa imagem é praticamente igual à anterior. Temos que acrescentar uma restrição importante. E essa restrição é que o sistema além de linear, é invariante no tempo. Isso significa que nós continuaremos lançando mão do princípio da superposição, que aliás está aqui, mas não é necessário indexarmos o H por J. Já que o sistema é invariante no tempo, a resposta ao impulso do sistema H será a mesma, independente do instante em que chegue a entrada. Então, o H de 0 e o H de 1 é igual e o H de 2 é igual, podemos indicar tudo por H0 ou podemos indicar tudo simplesmente por H. Então, essa é a única mudança que fizemos em toda essa imagem. Observe que do lado esquerdo aqui é tudo igual, a diferença é que aqui H0, 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 isso aqui não foi alterado porque precisamente estamos considerando o caso do sistema ser invariante no tempo. Então, essa expressão que veio do princípio da superposição, a única mudança então é que o HJ virou H0 ou simplesmente H. Esta expressão é conhecida como o somatório de convolução. Esta é a convolução para o caso em tempo discreto. Então, é importantíssimo observar quais foram os pré-requisitos para chegar nela. Nós consideramos o princípio da superposição, entenda-se linearidade e também invariância temporal. Portanto, a convolução só se aplica a sistemas lineares e invariantes no tempo. Chamamos isso de sistemas LIT, lineares invariantes no tempo. Então, vamos ver isso funcionando
primeiramente de uma maneira muito gráfica. Então vamos especificamente imaginar que o sistema tem resposta ao impulso como indicado aqui. Um impulso unitário no 0, um impulso unitário no 1. Então chega este elemento e a resposta desse sistema então fica assim, ó. Se esta é a resposta ao impulso e o que chega é o impulso, então a resposta do sistema, por definição, é exatamente a sua resposta ao impulso. Então, um impulso no instante 0, um impulso no instante 1. Se o impulso chegar no instante menos 1, no instante 1, ou seja, atrasado de 1, né, e com peso menos 1, então vamos colocar o peso aqui, a resposta disso daqui será atrasada de 1 e invertida por causa do peso menos 1. Então, menos 1 aqui, menos 1 aqui. Agora, voltamos a ter o impulso, e o impulso tem peso meio. Então, imaginamos que chegou o impulso com peso meio no instante 2. Então, é essa resposta atrasada de 2 com peso meio. Okay? Então, meio e meio. O que diz o princípio da superposição? Que se somarmos estes para ter este sinal, então a resposta do sistema será a soma destes elementos também. Então vamos somar esses elementos. No instante 0 temos apenas esse 1, então está aqui. No instante 1 temos 1 aqui, menos 1 aqui, somando os dois, 0. No instante 2, 0, menos 1 mais meio é menos meio. Isso aí não ficou legal, menos meio. E no instante 3, apenas meio. Este é o resultado, a saída desse sistema quando a entrada é esta daqui. Okay? Então, eu vou separar este resultado para compará-lo na próxima transparência. Vamos colocá-lo aqui e guardá-lo para comparações daqui a pouquinho. Bom, o que queremos fazer? Queremos voltar a esse problema, ou seja, um sistema que tem essa entrada com esta resposta ao impulso. Só que agora, em vez de fazer isso de forma gráfica, eu quero lançar a mão do somatório de convolução que está aqui. Bem? A primeira mudança que faremos nesse somatório de convolução, vocês estão vendo, aliás, a primeira e a única, é alterar o limite inferior do somatório. Em vez de menos infinito, começamos do 0. E a justificativa para isso é observar que o sistema ele não tem resposta antes do 0. E o sinal x também não tem nada antes do 0. Então, ficar somando o 0 não afeta o resultado. Já começamos o somatório a partir de 0. Então, observe que temos dois números a contabilizar aqui. Um deles é o tempo, n, ele vai correr ao longo dessa coluna. E o outro é o somatório, o contador do somatório, que é o j, ele corre ao longo da linha. Então, para n igual a 0, então fazemos n igual a 0 aqui. Vamos observar esse somatório para j igual a 0, 1, 2, 3 e veremos o que dá. Então, j igual a 0 fica x0, observe aqui x0, h0 menos 0 é h0, mais x1, h0 menos 1, h menos 1, x2, h0 menos 2, está aqui e assim sucessivamente. E assim depois mudamos o n para 1, voltamos a fazer j0, j1, etc. E assim preenchemos essas equações. Vejamos o que é nulo nesses termos. Observe que nenhum dos sinais, nem a resposta ao impulso, nem a entrada, tem valores diferentes de 0 para instantes de tempo n negativos. Então, isto é 0, isto é 0, isto é 0. Isto é 0, isto é 0. Ok? Que mais? O x, o último valor diferente de 0 aqui é no 2. Estamos supondo que para cá é 0, para cá é 0, aqui tudo é 0. Então, o x3, vamos dizer, tem um x3 aqui, ele também é 0. Tá?
O H tem valor diferente de 0, em 0 e em 1. Então, H2 e H3 são nulos. Pronto, vejamos o que sobrou aqui. H0 vezes X0. Então, X0 é 1, H0 é 1 vezes 1, esse produto dá 1. Aqui ficou um negativo, esse aqui é 0. Então, não tem mais nada, o resultado disso é 1, eu já posso colocar ele aqui. Ó. Para n igual a 1, x0 é 1, h1 é 1, então tudo bem, esse produto é 1, x1 é menos 1, h0 é 1, 1 menos 1 é menos 1, aqui dá 0, soma esse com esse, o resultado é 0. 0. Para n igual a 2, x1 é menos 1, h1 é 1, então esse aqui é menos 1, x2 é meio, h0 é 1, então meio, menos 1 mais meio é menos meio, e por fim, aqui só temos meio, então aqui ficou faltando um menos meio e aqui o meio. Então observe que esses sinais são iguais. Portanto, esse somatório de convolução, ele efetivamente faz aquela continha de forma muito compacta que nós fizemos graficamente na imagem anterior. Para terminar esse vídeo, isso aqui é quase idêntico ao anterior. A diferença é que no anterior calculamos este somatório e aqui nós invertemos a ordem do x com h. E fizemos rigorosamente a mesma conta. Então, fazemos o n de 0 a infinito, né? Claro que depois do 3 não tem mais nada. E o j de 0 a infinito e idem, né? Valores negativos são nulos, etc, etc. Muito bem. E fazendo essas contas, obtemos exatamente o mesmo resultado. Isso significa que a saída tanto pode ser expressa como x convolução com h ou h convolução com x. Em outras palavras, a convolução tem a propriedade de ser comutativa. Então, nós não precisamos nos preocupar se fazemos a convolução de x com h ou de h com x matematicamente. É o mesmo resultado.